Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Que bom receber você aqui para o nosso estudo textual do livro de Hebreus. Hoje estamos no capítulo 3, do versículo 16 a 19. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 651. Mas vamos primeiro pensar sobre Hebreus 3, do versículo 16 a 19, e uma simples pergunta, e várias outras: quem foram? Quando olhamos para esse texto, lembramos que estamos continuando o nosso estudo de um certo desvio do tema principal do livro. No livro de Hebreus encontramos esses desvios com uma certa frequência, onde o autor deixa de lado o tema principal para alertar os leitores sobre o perigo de abandonar o caminho de Deus. O desvio que estamos vendo agora é grande. Começa no capítulo 3, versículo 7, e vai terminar só no capítulo 4, versículo 13. Então temos mais algumas mensagens justamente sobre essa parte do desvio. Mas antes de continuar com algumas perguntas, vamos fazer a leitura do texto. Eu estou lendo da Nova Almeida Atualizada. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ok, com essa base, vamos para algumas perguntas sobre o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 16 a 19. A primeira pergunta: qual pergunta repetida neste trecho enfatiza o ponto em destaque? Acho que essa primeira pergunta é relativamente simples, porque já temos observado aqui como ele pergunta: quem? 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 Versículo 16: quem foram os que ouviram? Versículo 17: e a contra quem Deus se indignou? Versículo 18: e a quem jurou? Então ele fez essa pergunta repetida: quem? 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 Mas qual foi a resposta à pergunta? A resposta encontramos nos mesmos versículos. No versículo 16 ele diz: todos os que saíram do Egito. No versículo 17, os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Versículo 18, aos que foram desobedientes. Então, juntando essas informações, entendemos que ele fala sobre os israelitas que ele mesmo tirou do Egito, mas que não chegaram à terra prometida, morreram no deserto por causa da desobediência. Então, pessoas que foram salvas da escravidão, mas que não alcançaram a terra prometida. A próxima pergunta: da perspectiva da rebelião no deserto, identifique neste trecho a ação de Deus em 3 pontos diferentes de tempo. Agora vai ter que olhar um pouco mais para esse texto, talvez, para responder a pergunta, mas ajuda para compreender aqui que o autor está tratando de 3 pontos em termos de tempo aqui. Primeiro, ele fala, no versículo 16, que saíram do Egito. Do versículo 17, caíram no deserto. E versículo 18, não entrariam no seu descanso. Então, o que nós temos aqui? Da perspectiva do deserto, olhando para trás, Deus libertou o povo do Egito. Olhando para frente, havia um descanso preparado, mas no deserto foram condenados por causa da rebeldia. Saíram do deserto, mas não chegaram à terra prometida. E a próxima pergunta? Em uma palavra, qual foi o motivo de eles não entrarem no descanso prometido por Deus? E esta palavra nós encontramos no versículo 19, quando ele diz: por causa da incredulidade. Deixaram de crer. Deixaram de respeitar a palavra de Deus. Deixaram de confiar em Deus e não alcançaram o objetivo.
Agora, próxima pergunta. O tempo no deserto se compara com qual período na nossa vida? Agora temos que refletir um pouquinho para aproveitar a lição que o autor de Hebreus está ensinando. E um texto que nos ajuda encontramos em outro livro, em 1 Coríntios capítulo 10, onde ele também fala, Paulo, no caso de 1 Coríntios, fala sobre o perigo do afastamento do cristão, a pessoa que já se batizou, mas ainda passa pelas tentações no deserto antes de chegar ao descanso celestial. Então, a comparação aqui seria justamente com a nossa vida depois da conversão a Cristo, mas antes de chegar ao céu. O perigo de abandonar o caminho no deserto, de ceder às tentações e voltar ao pecado e não alcançar a vida eterna. Ele alerta aqui os cristãos sobre o perigo de se desviar e não receber a salvação eterna. Para encerrar nosso estudo de hoje, vamos observar algumas conclusões de Hebreus capítulo 3, do versículo 16 a 19. Primeiro, a história dos israelitas apresenta lições importantes para os cristãos. Segunda observação, Deus libertou o povo da escravidão, mas o mesmo povo ainda não entrou no descanso de Canaã. O autor diz que nós precisamos ter cuidado para não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Porque a possibilidade da apostasia, do afastamento de Deus, é real. Vamos ter cuidado para não ceder às tentações e não voltar ao pecado, porque Deus deseja a nossa salvação eterna. Vamos passar agora para as perguntas do dia. Pergunta 651. Quem foi o pai de Josué, o sucessor de Moisés? Alternativas: A. Moisés, B. Nun, C. Jefuné e D. Judá. A resposta certa, alternativa B. Nun. Em Números capítulo 13, versículo 16, diz: E a Uzias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. E Josué capítulo 1 diz que Deus escolheu Josué como líder de Israel depois da morte de Moisés. Josué, filho de Nun. E a nova pergunta pode ser um pouquinho mais difícil. 3 livros do Novo Testamento falam de leite para descrever o alimento espiritual. Qual desses 4 livros não usa essa ilustração? Alternativas: A. 1 Coríntios, B. Hebreus, C. Mateus ou D. 1 Pedro. 3 usam a ilustração de leite como a palavra de Deus, mas um desses livros não usa esta ilustração. Qual? A resposta no final do próximo episódio. Os israelitas receberam a libertação da escravidão, mas não chegaram à terra prometida por causa da rebeldia no deserto. Vamos aprender a lição. E depois de receber a libertação dos nossos pecados do passado, quando Deus lava os pecados no batismo, vamos continuar resistindo às tentações, servindo a Deus, buscando perdão quando falhamos, para alcançar a promessa da vida eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.